O Lucas enviou um comentário no canal perguntando: Madison, que sinais são esses que você está ensinando? Eles são de qual estado? Eu posso estar aprendendo e vou conseguir usar aqui no meu estado? Todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, quando eles são vídeos em que eu estou sinalizando algo, dando aquele ali de exemplo, com uma prática, ou ensinando um sinal específico, eu procuro ao máximo ensinar e usar sinais que são comuns às mais diversas regiões do Brasil. Então, qualquer vídeo meu aqui que você aprender sinais, saiba que todos os sinais que eu estou usando são aplicáveis a todo o Brasil. Agora, tem alguns vídeos específicos em que na hora de eu dar o exemplo, eu me lembro que aquilo ali é um sinal que tem variações regionais. Exemplo, esse sinal de tarde, né? Tem assim e tem assim. Na maioria das vezes, se você aprender esses três regionalismos, em qualquer lugar que você for, você vai conseguir se comunicar sobre esse contexto de tarde. Mas a verdade é, esse sinal aqui, percebe? Os outros dois são a mesma base. Então, não vai fazer tanta diferença assim. E na hora de você se comunicar, você vai perceber qual que é a variação que o surdo usa aí na sua região. Ou seja, cá entre nós, tem tanta coisa para captar da Libras, ficar preocupado com os regionalismos é a coisa que você vai colocar lá no finalzinho da sua listinha de dúvidas e de questões para resolver na Libras. Então fique tranquilo em relação a isso. Agora tem um outro aspecto que é o seguinte: a Libras, por ser uma língua visual e por ser uma língua natural e intuitiva, a maioria dos sinais, e quase todos eles são icônicos ou com uma motivação icônica. Um sinal icônico é um sinal que você olha para ele, tipo esse sinal aqui de casa, e você fala, caraca, velho, parece o telhado de uma casa, olha, eu consigo até fazer assim, fica igualzinho. É o sinal de telefone, que na verdade eu acho que ninguém usa telefone mais hoje em dia, né? Mas é o sinal de telefone, em que você olha assim, caraca, é um formato muito parecido com o do telefone, percebe? Então esses são sinais icônicos. Mas tem os sinais com motivação icônica. Exemplo, cara, os sinais com motivação icônica, né? A galera fala muito deles e eu sei que eles existem, mas não vem um exemplo para eu dar aqui agora não, velho. Outro vídeo eu falo sobre os de motivação icônica. Mas o que eles são? São sinais em que você olha, eles lembram um pouco aquilo que eles representam, mas não de forma tão direta. Entende? Mas eles parecem um pouco. Você tem que conhecer um pouco mais da iconicidade da Libras, da lógica visual da Libras. Ah, esse sinal aqui, por exemplo, ó, isso aqui. Esse aqui é um com motivação icônica. Você vai usar ele para indicar as cerâmicas, por exemplo. Ele tem motivação icônica por quê? Porque ele se refere aos ângulos que tem aqui as cerâmicas no chão, os azulejos, por exemplo, cerâmicas, né, ou porcelanato. Vai depender do tamanho. Então, ele tem uma motivação icônica. Pode ser também a televisão, que também tem essa mesma base, pode ser o porta-retrato que está ali, que tem a mesma base. Ele tem uma motivação icônica, mas quando você vê o sinal no primeiro momento, talvez você não saiba exatamente o significado dele, se você ainda não captou essa lógica que está por detrás dos sinais no dia a dia, percebe? Então, são estratégias que você pode utilizar para identificar. Mas por que eu mencionei isso? Porque, por mais que existam variações regionais na Libras, a grande verdade é que o mecanismo, a lógica interna da Libras faz com que, independente de onde você mora no Brasil, os sinais que os surdos da sua região vão utilizar, ele consegue se comunicar com surdos de todo o canto do Brasil. Ou seja, os regionalismos não são esse bicho de sete cabeças que algumas pessoas acham que é, ou que alguns cursos de Libras por aí, não, você não pode porque o surdo se comunica. Gente, Libras significa Língua Brasileira de Sinais, é uma língua. O português tem regionalismos também, nem por isso quando você vai assistir lá um noticiário, alguma coisa assim, você não entende o que foi falado. Percebe? Então existem mecanismos dentro de qualquer língua que seja, uma vez que você realmente está fluente na língua, você consegue se entender, consegue se comunicar de forma natural, de forma intuitiva. Mas
não coloque isso como um obstáculo no seu aprendizado da Libras. Bom, pelo menos não nos materiais que estão disponíveis aqui no canal. Agora, existem situações em que os regionalismos podem influenciar demais na sua comunicação? Sim, mas entre nós, são pouquíssimas, pouquíssimas. Eu já percorri incontáveis estados viajando com minha esposa ou morando cada vez num lugar diferente e não é uma barreira de comunicação os regionalismos da Libras, não. Olá, este é meu sinal, ou seja, a maneira como eu sou conhecida na comunidade surda. Eu vou falar a respeito de como começou o meu contato com a Libras há anos atrás, no ano de 2001, para ser mais exata, em uma congregação das Testemunhas de Jeová. Eu comecei a fazer um cursinho básico lá e eu fui aprendendo aos poucos. Então, um ano depois, eu conheci uma amiga surda e ela começou a me ensinar a Libras, a me ensinar alguns sinais isolados, para falar a verdade. E então, aconteceu que eu tive de me mudar da cidade onde eu morava e acabei perdendo contato com a Libras e perdendo contato com essa minha amiga surda. E eu ficava me perguntando como é que eu vou aprender da Libras. Eu sei tão pouco de Libras, como é que eu vou me comunicar com os surdos? E eu pensava, eu preciso estudar numa escola muito top, muito boa, fazer um curso avançado para que finalmente eu consiga me tornar fluente. É isso que eu vou fazer. Que eu vou treinar bastante e aí eu vou acabar o curso avançado e vou conseguir, eu vou estar fluente em Libras e finalmente eu vou alcançar meu sonho. Mas isso não aconteceu. Eu não aprendi nada, eu não conseguia avançar. Eu encontrava um surdo e me sentia frustrada, me sentia muito nervosa e com medo e a comunicação não fluía. E eu chegava à conclusão de que eu sabia era muito pouco de Libras. Então, no ano de 2016, tanto eu como meu marido, nós começamos a fazer parte de uma congregação em língua de sinais das Testemunhas de Jeová e nós começamos a participar das atividades ali e gostamos muito da experiência, foi muito bom para nós. Mas ao mesmo tempo, o meu marido ele não sabia nada de Libras. E foi uma situação bem desafiadora por causa disso. Então, voltamos a frequentar apenas reuniões em português das Testemunhas de Jeová. Paramos de frequentar reuniões em língua de sinais. No ano de 2017, mais ou menos, o meu marido, procurando na internet sobre a área da Libras, encontrou o professor Madison Barreto, da Universidade da Libras. E o professor Madison começou a nos enviar alguns e-mails. E eu li os e-mails dele e achava bem interessante, ficava refletindo sobre aquilo. Assisti alguns vídeos dele também. E começava a captar como ele explicava corretamente e como ele falava sobre os erros que ele cometeu no passado para aprender a Libras, sobre os acontecimentos na vida dele. E eu pensava, é com ele que eu tenho que aprender. E comecei a acreditar cada vez mais na capacidade de ele me ensinar a Libras de verdade. Então, no ano de 2017, eu comecei a fazer o método fluente em Libras e teve alguns desafios no começo. Eu sou ocupada e precisei acordar um pouco mais cedo, adaptar a minha rotina para que eu pudesse fazer o método fluente em Libras e treinar a Libras de verdade. Mas valeu a pena, porque eu consegui me tornar fluente em Libras e eu consigo mostrar que eu sou fluente em Libras, consigo encontrar amigos surdos e conversar com eles fluentemente. Isso é muito bom. Hoje eu posso realizar os meus sonhos de trabalhar profissionalmente na área da Libras e isso é realizador. Hoje eu sinalizo em Libras de verdade, fluentemente.
Antes eu usava o português sinalizado, ficava sinalizando a Libras na estrutura do português, os surdos não me entendiam direito e era muito ruim. Hoje eu posso até mesmo ensinar a Libras e me comunicar em Libras corretamente e de forma que os surdos entendam, em um alto nível de sinalização. Eu me sinto completamente livre do português sinalizado e isso é maravilhoso. Hoje eu posso também ensinar a Bíblia para os surdos, ensiná-los princípios que vão ajudá-los a seguir as suas vidas de forma cada vez melhor e mais corretas e ajudá-los a ter uma vida satisfatória. E eu me sinto muito feliz por causa disso. Então, muito obrigado, professor Madison Barreto e professora Raquel Barreto. Muito obrigado. Tchau.